Se você quer ter mais visualizações do seu vídeo, você precisa chamar a atenção de quem está rolando a tela. Você precisa atiçar a curiosidade dessa pessoa para ela clicar no teu vídeo e assistir aquilo que você tem para oferecer. E isso vai acontecer através de duas coisas. Primeiro, o título do teu vídeo. Segundo, a thumbnail. Thumbnail nada mais é do que aquela capa, aquela imagem que tem ali enquanto você está passando no YouTube, que aparece dos vídeos, que tem um título e tem uma imagem mostrando sobre o que é esse título. Essas duas coisas é que são as responsáveis para fazer a pessoa parar, clicar no teu vídeo e assistir aquilo que você postou. Eu vou te adiantando que a maioria das pessoas que não tem visualizações nos vídeos é porque não sabe usar a thumbnail e o título, uma ligando a outra, uma levando, uma complementando a informação da outra. Na maioria das vezes, essas pessoas, quem é iniciante, coloca a mesma informação no título e na thumbnail. Com isso, você perde a oportunidade de explicar com mais detalhes para quem está rolando a tela sobre o que é teu vídeo e atiçar a curiosidade dela, fazer ela pensar, cara, eu preciso ver o que está sendo falado, eu preciso ver o que tem nesse vídeo que vai resolver o meu problema. O gatilho da curiosidade é o que você precisa usar com a thumbnail e com o título. Precisa abrir meio que uma lacuna no cérebro de quem está rolando a tela para que essa lacuna atice o botão da curiosidade e com isso ela clica para assistir o teu vídeo. O que ela vai sentir é essa vontade. Eu preciso assistir o vídeo. Eu preciso saber o que tem do outro lado. Eu preciso ver o que esse vídeo tem para me oferecer. Eu já vou te adiantar que o maior erro que os iniciantes cometem na hora de fazer a thumbnail e o título para o vídeo do YouTube é essa questão de procurar repetir, colocar a mesma informação na thumbnail e no título. Esse é o maior erro. E isso vai reduzir a possibilidade de clique, porque é uma certa redundância, mas eu vou falar mais a fundo disso mais para frente um pouco. E você vai entender o porquê que não resolve você fazer a thumbnail e o título igual. Elas precisam se complementar. Eu vou te mostrar aqui um passo a passo de como que você vai criar o título do teu vídeo, o texto da thumbnail, a imagem da thumbnail de uma forma profissional, da mesma forma que um canal grande faz, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, mesmo que você não saiba nada a respeito disso. E o melhor de tudo, de graça. Opa, eu sou o Cleomar. A minha missão aqui é ajudar empreendedores a mudar de vida empreendendo assim como eu mudei a minha. E a maneira de eu te ajudar aqui hoje é te mostrar como as pessoas vão clicar mais nos teus vídeos. Como que você vai ter mais visualizações nos seus vídeos e com isso fazer o teu canal crescer. E a primeira coisa que a gente vai falar é exatamente essa questão do erro, do porquê não repetir a thumbnail e o título. O porquê que você precisa fazer de uma maneira que um complementa o outro. Quando você repete a thumbnail no título, é uma redundância. É a mesma coisa que você falar subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. É uma redundância. E ao mesmo tempo você está perdendo a oportunidade de explicar melhor para a pessoa sobre o que é o teu vídeo e em poucos segundos você conseguir capturar a curiosidade e a atenção da pessoa que está rolando a tela através de uma imagem e através de textos. Quando você usa a thumbnail e o título iguais ou muito semelhantes e sem estratégia, sem saber exatamente o que está fazendo, como que aquilo ali vai chamar a atenção da pessoa para você, você está jogando fora cliques, você está jogando fora a oportunidade de ser visto, de aumentar a visualização, você está jogando fora a oportunidade de que as pessoas venham para dentro do seu canal. E é exatamente isso que eu quero te dizer. A regra número 1, não repita. Quando você repete, você perde possibilidades de cliques. O segundo ponto, você precisa entender que existe uma fórmula que funciona. A thumbnail, a capa do vídeo, ela tem a função de tocar na emoção, na curiosidade. Ela é um impacto visual que faz com que a pessoa, a hora que ela estiver rolando a tela, ela pare. É como um bebezinho. Um bebezinho, quando ele começa a conhecer as coisas, ele começa a olhar para os lados, procurando principalmente coisas coloridas, coisas que chamam a atenção. E quando ele encontra uma coisa que é colorida, que faz um barulho, que chama a atenção dele, ele vibra naquele ponto.
ele para, em algumas vezes ele tenta pegar essa coisa para ele. A thumbnail tem que fazer esse mesmo efeito nas pessoas que estão passando pelo teu vídeo. Precisa chamar a atenção de forma que ela queira pegar, que ela queira assistir o teu vídeo. E essas duas coisas juntas, elas vão acabar formando uma lacuna no teu cérebro e atiçando a curiosidade, fazer a pessoa que está passando pelo teu vídeo clicar e assistir e ver o que está acontecendo. E é exatamente isso que aconteceu quando você parou para assistir esse vídeo. E nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como foi feito a thumbnail e o título para ele. Eu usei o próprio vídeo para te explicar da melhor forma como fazer para o seu vídeo. Então fica até o final que eu vou te ensinar tudo, passo a passo. Você vai entender tudo como fazer, passo a passo, de uma maneira que gere mais cliques, assim como você clicou para assistir esse vídeo. Existem 4 estruturas que funcionam, já foram testadas para você criar a thumbnail e o vídeo de uma forma que complementa. A primeira estrutura é quando você fala da dor e a consequência pela dor. Geralmente, o título nessa estrutura, ele vem falando da dor. Por exemplo, por que o seu canal não cresce, mesmo postando todos os dias? É interessante essa questão da estrutura da dor quando você coloca isso para o teu vídeo, porque as pessoas vão se identificar com essa dor. Se essa pessoa que está rolando na tela, ela passar pelo teu vídeo e ver o título que identifica na dor dela, falando, realmente eu tenho um canal que eu posto todos os dias, ou eu posto com frequência, mas eu não cresço, eu não tenho visualizações, eu não tenho audiência. Isso já vai chamar atenção, mas o que vai fazer a pessoa parar é a thumbnail. E a thumbnail, ela vem com a consequência. A consequência é a emoção. A consequência é você está matando o teu canal. Uma parte vai ativar o medo. Uma parte vai aumentar a dúvida. E a segunda parte vai fazer a pessoa pensar, o que eu estou fazendo de errado? A segunda estrutura é a promessa mais o mistério. A promessa, ela vem no título, como crescer no YouTube mesmo com poucos inscritos. A promessa é o contexto, é aquilo que você vai falar dentro do teu vídeo, é o que vai chamar a pessoa a tomar a iniciativa de clicar para assistir. E o mistério está na thumbnail. Ninguém usa isso. A promessa, ela é mais clara, ela traz uma curiosidade oculta. E juntando as duas, elas vão atiçar o gatilho da curiosidade. O que é isso? O que ninguém usa, mas se usar vai fazer o canal do YouTube crescer? E é como se o teu cérebro, baseado na tua emoção, te forçasse a clicar. Fala, clica para você ver, porque é isso que você precisa saber. A terceira estrutura que você pode usar para thumbnail é a autoridade mais prova. No título, você vai vir com um contexto. Como eu fiz o meu canal crescer de 0 a 100 mil inscritos. E a thumbnail vem com a prova. Comecei assim. Começou assim o quê? Começou assim como? A prova vai gerar identificação. Eu comecei assim, eu comecei com 0 inscritos. Como que eu vou fazer então para chegar nos 100 mil inscritos? Então uma coisa vai ligar a outra. Uma coisa gera conexão e credibilidade com a outra. E as duas coisas juntas vai levar a pessoa a clicar para assistir o teu vídeo. E a quarta e última estrutura de como montar a thumbnail e o título do teu vídeo é curiosidade mais quebra de padrão. O título vai trazer a curiosidade, o maior erro que impede o teu vídeo de viralizar. A thumbnail traz a quebra de objeção. Não é o que você pensa. Quando você vê a capa do vídeo, a thumbnail com escrito não é o que você pensa e ela é chamativa, você vai para o título e no título tem escrito que é o maior erro que te impede de viralizar, vai existir uma quebra de expectativa e vai fazer com que é como se o teu cérebro te obrigasse a clicar para você assistir, para validar aquilo que você realmente está vendo. E para completar as 4 estruturas para criação de título e thumbnail, você precisa de um ajuste fino, você precisa de um nível avançado.
Se você quiser aumentar a sua taxa de cliques, você precisa aplicar isso. O título precisa ser específico. Quanto mais você conseguir mostrar o que tem no contexto do teu vídeo pelo título, melhor vai ser. Desde que ele não seja muito longo, porque senão ele vai ser cortado na hora de aparecer na tela do YouTube e a pessoa não vai ver, talvez ela não veja a informação mais importante desse título. E a thumbnail, ela precisa causar choque, ela precisa mostrar um erro, ela precisa colocar meio que um segredo do que está por vir, ela precisa identificar e mostrar resultado. Mas, terceiro ponto, não explique tudo. Se o usuário, se a pessoa que está passando a tela ali, ela entender tudo o que já vai ser falado, ou pelo menos ela vai presumir que já sabe tudo que vai ser falado por causa das informações que você colocou na thumbnail e no título, ela não vai assistir, ela não vai entrar, não vai gerar curiosidade. E agora eu vou começar a te mostrar na prática como que você vai fazer a tua thumbnail e o teu título de uma maneira profissional. E essa ferramenta gratuita é o ChatGPT. A questão é que tem muita gente que conhece, mas não sabe exatamente como usar o ChatGPT. Então eu vou te mostrar na tela do meu computador como que você vai fazer passo a passo para tirar o máximo possível dessa ferramenta. A primeira parte é sobre isso. Como criar a personalidade para o ChatGPT entregar exatamente o que você quer de uma maneira muito mais profissional, com muito mais contexto, mesmo usando a ferramenta gratuita. Então vamos passo a passo para a minha tela que eu vou te explicar. E eu vou te mostrar como, inclusive, criar os prompts para ele mesmo se dar o comando. Então vamos para a minha tela que eu vou te mostrar, inclusive, como que você vai criar o prompt, que é o comando que você escreve, é o texto de comando que você coloca na inteligência artificial, para que ela execute da maneira que você precisa. Então vamos para a minha tela que eu vou te mostrar como que você vai fazer para colocar um prompt correto, que é aquele texto, aquele comando que você coloca na IA para ela executar a função que você precisa. Inclusive eu vou deixar no link da descrição todos os prompts que eu estiver usando aqui no vídeo. Você copia e cola, faz as alterações necessárias que eu vou te mostrar o que precisa ser feito para você conseguir fazer a tua thumbnail e o teu título. Então vamos para a tela para um passo a passo completo e prático como que você vai fazer isso. Eu abri aqui uma aba anônima para você ver que realmente eu vou trabalhar com o ChatGPT do zero, gratuito, não tem nada configurado nele. Eu vou clicar aqui no segundo link, ChatGPT, e você pode ver que ele está todo em branco, não tem nada. O primeiro passo que você precisa fazer então é uma configuração, a personalização do próprio ChatGPT, para ele te entregar aquilo que você precisa. Eu vou copiar esse prompt aqui. Esse prompt eu já tinha feito ele antes. Eu vou aqui no ChatGPT e eu vou colar. Lembrando que eu vou deixar esse prompt na descrição para você copiar. E ele me pediu para mandar 3 informações para ele: o nicho, o público e o tema do vídeo. Porém, eu não vou fazer isso porque se eu responder essas 3 coisas que ele pediu, automaticamente ele vai mandar para mim tudo já de uma vez só, em tudo em um bloco só. E eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele faça passo a passo. Primeiro ele vai criar o título, depois ele vai criar os textos da thumbnail, para depois ele criar a imagem da thumbnail. E para isso eu criei um prompt para cada uma dessas 3 etapas. Então agora eu vou para a criação do título. E para o título eu preciso entender que o título precisa ter uma dor ou um desejo da pessoa que estiver passando pelo meu vídeo. E eu preciso de criar uma especificidade para isso. Eu preciso que o título faça a pessoa entender que realmente o conteúdo que ela vai assistir é o que ela está procurando. Para isso eu vou copiar o prompt que eu fiz para o desenvolvimento do título, eu vou ir no ChatGPT e eu vou colar o prompt aqui. Mas esse prompt ele é uma estrutura, ele não está completo. Você vai ver que aqui ele tem escrito tema, que é onde você vai colocar o tema do teu vídeo. E aqui embaixo você precisa descrever o teu público-alvo.
Coloquei meu tema aqui, como criar thumbnails e títulos para vídeos do YouTube focados na geração de CTR. Regra, máximo de 6 caracteres, deve gerar curiosidade, foco em dor ou resultado, evitar termos genéricos como dica, aprenda. E o público? Eu tenho que colocar aqui o meu público-alvo. Iniciantes no YouTube que querem ter mais visualizações nos vídeos e crescer o canal. O objetivo, fazer a pessoa clicar imediatamente. Eu vou dar um OK e ele vai gerar para mim aqui 5 títulos em cima do texto baseados no público-alvo que eu fiz. Olha, ele já mandou aqui 5 títulos diferentes e inclusive ele mandou também 5 thumbnails, 5 textos de thumbnail, que seria o próximo prompt que eu colocaria aqui, que é para fazer apenas o texto da thumbnail. O que você precisa fazer? Você precisa escolher dentre esses 5 títulos aqui, aquele que chama mais a sua atenção. Porém, se por acaso nenhum dos 5 títulos forem bons o suficiente, você pode pedir para ele fazer mais 5 e daí você vai escolher. O YouTube tem uma ferramenta hoje, que é o teste ABC, aonde você pode colocar 3 títulos e 3 thumbnails e ele vai fazer um teste para ver qual deles que vai trazer mais pessoas para dentro do teu vídeo. E você pode usar isso aí como uma ferramenta de crescimento. Isso é tema de um outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição também. Você pode entrar aí para assistir, não agora, veja esse aqui primeiro. Como que funciona o teste ABC. Então o que você vai fazer? Você vai escolher 3 títulos, os 3 melhores títulos para colocar para fazer esse teste. O que pode acontecer é que talvez você vai escolher um título que você fala, nossa, esse é o título, esse é que vai trazer muita visualização para o meu vídeo e esse título não dá muito certo. E pode acontecer de ter um título que você fala, esse aqui é fraquinho, esse não vai dar em nada e esse traz muita visualização. Por isso que é importante você fazer esse teste ABC, tanto para o título quanto para a thumbnail. Eu já escolhi o segredo por trás dos vídeos que explodem, vai ser o meu título principal. O motivo que ninguém clica nos seus vídeos também eu gostei, eu acho que é um título bom. E o primeiro aqui, ninguém clica nos seus vídeos, veja o erro. Eu gostei desses três títulos aqui. Eu salvei os 3 títulos em uma pasta separada aqui, agora a gente vai para a parte do prompt da thumbnail. O texto, como eu já disse, ele precisa de ter uma emoção, ele precisa ter impacto, ele precisa de atiçar a curiosidade para a pessoa ler o título. E aqui na thumbnail não é hora de explicação, a thumbnail é para emoção, aqui é o gatilho emocional, aqui é onde vai fazer com que a pessoa leia o título e aqui é onde vai fazer com que a pessoa implemente, complemente a dúvida dela, atiça mais a curiosidade para ela clicar no vídeo. E ela precisa de ter algumas regras que precisa ficar clara para que o ChatGPT faça da maneira que a gente precisa. Ela precisa ter de 1 a 4 palavras no máximo. Pode fazer? Pode, mas ela vai funcionar quando tem menos palavras. É como se você compactasse aquilo que você quer passar para atingir a emoção da pessoa, a dor da pessoa, muito rápido. São 4 palavras que a pessoa leu e ela precisa de ter esse entendimento. Ela precisa ser forte, ela precisa ser direta e quase que agressivo para chamar a atenção da pessoa mesmo, para ela clicar no título. E volto a dizer, não se repete o título. Agora a gente vai para o prompt para a criação das 5 thumbnails. Eu vou copiar aqui e vamos voltar lá no ChatGPT. Você vai ver aqui, crie 5 variações de texto curto para thumbnail do YouTube sobre o tema. Você pode colocar o mesmo tema como ter mais clique nos vídeos usando thumbnails e títulos. Regra, máximo 4 palavras, deve gerar curiosidade ou impacto emocional, não repetir o título, linguagem simples e forte, objetivo, parar o scroll. Vamos ver se ele vai fazer alguma diferente dessa aqui ou se ele vai manter o mesmo padrão. Gostei do quase ninguém clica. Eu vou copiar. Põe aqui. Mudança urgente. Eu também achei legal. Você errou feio. Então gostei desses 3 aqui. Eu vou novamente
copiar eles aqui e eu vou guardar na minha pasta. Agora eu já tenho as minhas 3 opções de título, eu já tenho as minhas 3 opções de texto para thumbnail e agora eu preciso criar as 3 thumbnails, só que eu vou criar uma de cada vez. Se você pedir para o ChatGPT criar as 3 de uma vez só, pode acontecer dele criar as 3 tudo em uma imagem só. Então ela pode não ser feita no formato que você precisa e ela pode ser feita de uma maneira que você precisa editar depois. O que eu vou te mostrar aqui é uma forma de você não precisar editar mais nada. Você vai precisar simplesmente colocar o prompt, ele vai gerar a thumbnail, você vai copiar, vai salvar na pasta e depois você sobe para o YouTube. A criação da thumbnail ela precisa ser profissional. Se você já tem um Photoshop, você sabe trabalhar com isso, você domina bem ou sabe trabalhar bem com o Canva, você consegue fazer. Porém, usando o ChatGPT, ele mesmo vai montar isso tudo para você. E se por acaso tiver alguma coisa de errado, algum detalhe, algum pequeno ajuste que precisa ser feito, você pode fazer ou usando uma outra ferramenta ou pode pedir para ele mesmo corrigir isso aí. Porém, ele vai te entregar pelo menos 99% de acerto quando você usa esses comandos. E aqui é onde a maioria erra. No lugar de fazer um prompt claro, fazer um prompt bem definido, faz um prompt genérico, ruim. E você precisa especificar nesse teu prompt a emoção, você precisa especificar o cenário, a iluminação, o estilo de thumbnail para o YouTube de alto contraste, a composição, close, fundo, elemento, isso tudo precisa estar ligado nessa thumbnail, porque a hora que você subir, que a pessoa bater o olho nessa thumbnail, ela vai clicar. Para isso a gente vai usar esse prompt, eu copio, volto lá no chat GPT, eu vou colar o prompt aqui e tem alguns ajustes que eu preciso fazer. Eu vou pausar o vídeo, vou fazer os ajustes que precisa para a criação da minha thumbnail, depois eu volto para te mostrar o passo a passo, aquilo que eu fiz e como que você precisa fazer para que você tenha também uma thumbnail profissional. Pronto, eu já fiz as alterações que eu precisava aqui no meu prompt e eu vou te mostrar cada alteração, vou te explicar o que significa, como que funciona e como que você pode fazer no seu prompt. Cria um thumbnail profissional para o YouTube com tema. Como ter mais cliques nos vídeos? Esse foi o tema que eu escolhi. Então eu vou apagar isso aqui. No seu prompt vai ter só essa parte tema. Cena. Um homem ou mulher com expressão de dúvida. Vai vir essas opções aqui para te ajudar, para te dar uma ideia, te dar um norte do que fazer. Vai vir emoção, surpresa, choque, desespero, dúvida. Eu achei que fosse melhor para a thumb do meu vídeo uma expressão de dúvida. Então eu vou apagar essa parte aqui. Olhando para um elemento principal, que é a tela do YouTube. Caso queira incluir uma foto sua na thumbnail, anexe-o ao chat com esse texto. O que geralmente eu faço? Gosto que seja a minha foto na thumbnail por alguns motivos. Primeiro, porque pessoa se conecta com pessoa. Quando você tem uma imagem de uma pessoa na thumbnail, chama mais atenção do que talvez uma imagem abstrata. Segundo, porque eu quero promover o meu canal e quando eu estou sendo exposto mais vezes a minha foto, a minha imagem que está na thumbnail, é uma forma a mais de você fixar, de você lembrar da minha pessoa, é uma forma a mais de você lembrar do meu canal, é uma forma a mais de você conectar aquilo que eu faço com a imagem da thumbnail. Por isso que eu gosto de colocar a minha própria foto. E uma coisa que eu gosto de fazer é pegar uma foto, eu tiro um print do vídeo mesmo que eu estou fazendo, eu procuro uma posição que eu acho que seja legal, desse print eu crio uma imagem com ele, eu jogo no chat GPT para ele criar a thumbnail em cima dessa imagem do vídeo. Porque eu não quero uma coisa genérica, eu não quero uma imagem muito tratada, eu quero uma coisa mais natural. Esse é o meu conceito do trabalho, esse é o meu conceito do meu canal. Eu gosto de uma coisa onde você se identifica comigo. Então eu vou fazer isso agora, eu vou tirar um print da tela do meu vídeo e para eu jogar lá no chat GPT. Agora eu vou continuar aqui a edição do meu prompt. Então vamos lá. Caso você queira incluir uma foto sua na thumbnail, anexe no chat com o texto. Então eu vou apagar essa parte do texto aqui e vai ficar apenas o comando. O homem ou a mulher da thumbnail deve ser este da imagem anexo.
Pode alterar a posição, a expressão facial de acordo com o desejado, porém mantém todas as características dele para ser fiel à imagem. Por que é interessante você frisar isso para manter as características fiéis da imagem? Eu gosto que seja o mais próximo da realidade. Não vai ficar 100%, mas vai ficar o mais próximo de uma forma que identifica. A pessoa clicando na thumbnail, quando ela for assistir o vídeo, ela vai ver, não, realmente, o cara que está falando aqui é o mesmo lá da capa da thumbnail. Continuando aqui, eu vou colar a imagem. É só você, já copiou lá, você coloca aqui Ctrl C, Ctrl V, cola e continua. Closet no rosto com plano médio ou close-up. Fundo simples e desfocado relacionado ao tema. Alto contraste de cores. Geralmente eu uso nas minhas thumbnails as cores verde, neon e preto. Majoritariamente vão ser essas cores aí. Eu defini essas cores como se fossem as cores do meu canal para criar uma identidade para ele. Tanto que a capa do canal é com essas cores, tudo está voltado para essa cor. Por quê? Eu quero criar uma identidade onde sempre que você ver o verde e o preto, você vai identificar, você vai associar ao meu canal. Você pode fazer isso ou não, não tem problema. Continuando, iluminação dramática ao estilo YouTube, expressão facial exagerada. Para finalizar aqui embaixo, você vai incluir um dos 3 textos que foi feito lá para a thumbnail. Eu escolhi quase ninguém clica. Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui é apenas o exemplo do prompt. E eu vou colocar para gerar a imagem. Ele vai demorar o tempo necessário, vai depender da conexão da sua internet aí. Mas você precisa fazer 3 thumbnails diferentes. Você vai fazer para o teste ABC. Após gerar essa imagem, você vai ver, é realmente aquilo que eu esperava, está do jeito que eu quero, tem algum erro, não tem. Se for um erro muito grande, muito brusco, você pode pedir para ele reformular, para ele refazer a thumbnail, acertando aquilo que veio de errado, ajustando isso. Agora, deu tudo ok? Na maioria das vezes já vem a thumbnail pronta, ela já vem perfeita. Gostei da thumbnail, é exatamente isso que eu quero. Show de bola. Eu parto para fazer a segunda. Essa segunda eu vou pedir para fazer uma variação da primeira, então eu já tenho o prompt todo completo, só que eu vou pedir para fazer variações. Pode ser mudança da expressão da pessoa, pode ser mudança de cor de fundo, pode ser mudança de cor de letra, para você entender qual que vai funcionar melhor, qual que vai atrair mais o teu público-alvo. Vai ser uma thumbnail mais detalhada, cheia de detalhes, cheia de incremento, vai ser uma thumbnail mais simples, mais enxuta, mais minimalista. Você vai ter essas opções para ter o maior desempenho, para ter o maior número de cliques no teu canal. Olha, ele acabou de criar para mim aqui, eu achei que ficou perfeito, eu achei que não tem que mudar nada, ficou muito bom mesmo a thumbnail, ficou expressiva, chamou a atenção, ela chama muito a atenção, ela cria a curiosidade, quase ninguém clica, tem todos os elementos que precisa. Eu vou salvar ela aqui no meu computador e agora eu vou pedir para ele fazer uma variação, mais 2 variações, só que eu vou pedir para fazer uma de cada vez para ele, como eu disse, para ele não juntar, para não unir as 2 imagens. Eu não preciso de colocar um outro prompt, eu não preciso criar um outro prompt. Agora eu só preciso ir no chat e digitar, crie uma variação dessa thumbnail, alterando, aí você vai colocar aquilo que você quer que altere, alterando a cor de fundo, alterando a imagem, alterando o objeto para que eu estou olhando, alterando a cor da letra. Eu vou criar mais 2 variações aqui e volto para te mostrar como ficou. Ele já fez para mim aqui as 2 alterações. Eu pedi nessa primeira alteração para ele mudar o texto, colocou você errou feio, ficou muito boa também essa imagem. O texto ficou amarelo, vermelho e branco, antes ele estava em verde e preto. Eu pedi para mudar o fundo, a cor de fundo para verde e preto também, para destacar da outra. Mudou também a expressão do rosto, manteve, mas ele fez essa alteração na mão aqui. Eu achei, gostei muito, já salvei ela no meu computador. E eu pedi para fazer uma outra imagem minimalista, só com o texto mudança urgente. E nesse caso eu pedi para ele fazer um fundo aleatório com as cores que ele achava que fosse necessário.
E inclusive você pode ver que eu usei a mesma imagem, a minha mesma foto, o mesmo print da minha imagem, mas ele mudou a posição. O que que eu fiz? Eu só coloquei agora refaça deixando a imagem minimalista com poucos detalhes, sem o objeto a tela do notebook. Usa as cores que você achar necessário para o fundo, não usa nem verde nem o preto. Contexto, mudança urgente. Altere a expressão do homem de acordo com o texto. Foi só esse comando que eu fiz. Manteve as mesmas características, porque eu já tinha dado esse comando lá no anterior, e refez uma imagem totalmente nova, uma imagem que me deixou na dúvida agora qual que eu uso. Por isso que é interessante você fazer um teste AB, porque às vezes uma imagem que você acha que não é uma imagem muito boa, ela pode se sobressair a outra. E você usar o chat GPT para te auxiliar na criação dessa imagem, ele tem uma visão que talvez você não tenha. Ele tem uma forma de articular a imagem que talvez você não tenha. Isso sem contar que é prompt. Copia o comando, coloca no chat, coloca aquilo que você quer e deixa ele executar. E o que vai separar um amador do profissional é justamente essa comunicação sua com a inteligência artificial. O que vai mudar, o que vai alterar é o comando que você dá. No lugar de você pedir faça uma imagem bonita, ele vai fazer qualquer coisa, ele não sabe o que você quer. Agora, se você pedir para fazer uma emoção, com contexto, com contraste, com intenção, e realmente fazer aquilo que você precisa que seja feito, o resultado é muito maior. E você viu que eu fiz na prática, eu fiz quase que ao vivo, eu só pausei o vídeo por causa de tempo para não ficar um vídeo muito longo, mas eu fui fazendo de acordo. E você vai ver que vão ser exatamente essas imagens e esses títulos que eu vou usar para subir esse vídeo no YouTube. Resumindo tudo, o final da ópera. O título precisa fazer pensar. Ele precisa ligar o contexto, ele precisa fazer você imaginar o que vai ter dentro do vídeo, imaginar qual que é o contexto que vai ser falado, que vai ser apresentado no vídeo. A thumbnail precisa fazer você sentir, você precisa fazer você querer, precisa acionar esse gatilho. E a imagem vai fazer parar. Por isso que a imagem precisa ter um contraste, ela precisa ter cor viva, ela precisa ser interessante para capturar a tua atenção. E como eu te disse, a minha missão aqui é ajudar outros empreendedores a mudar de vida empreendendo assim como eu mudei. O YouTube, a internet, a criação do canal, o crescimento aqui dentro é uma forma de empreender. E aquilo que eu faço aqui é para te ajudar, é para te ajudar a empreender. E pensando nessa questão de como que eu posso te ajudar a empreender, eu vou deixar no card aqui uma sugestão de vídeo, assim como vou deixar também na descrição uma sugestão de vídeo de como fazer um roteiro que prende a atenção, como fazer um roteiro que complementa o título e a thumbnail. Então clica nesse vídeo que está aparecendo no card agora para você aprender como que faz um roteiro persuasivo, como que faz um roteiro perfeito, como que faz um roteiro que entrega aquilo que você prometeu no título e na thumbnail.